graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Hoje o tema que eu quero tratar com vocês é vencendo os obstáculos. Interessante pensar, e se nós voltarmos um pouco na nossa história recente, nos nossos dias recentes, quem poderia imaginar na virada do ano, na festa de Réveillon, que todos nós participamos, quem poderia imaginar um 2020 como nós estamos vivendo? Quem poderia imaginar na festa de Réveillon que visitar uma família amada seria um momento de vencer obstáculos? Quem poderia imaginar no início do ano, no mês de janeiro, mês de férias, mês que todos tentam tirar os dias para descansar como família, para viajar? Quem poderia imaginar que uma viagem que você fez em janeiro, neste momento, ela é um obstáculo? Você não poderia fazê-la porque haveria impedimentos, às vezes legais, ou até mesmo da sua consciência de ficar em casa. Quem poderia pensar há um mês atrás que parar num posto de gasolina para abastecer, ou ir num supermercado completar a despensa da sua casa, ou ir no açougue comprar uma mistura, ou ir à igreja, que é algo que nos agrada tanto, fazemos isso aos domingos, em alguns outros momentos da semana, muitos de nós frequentam a igreja. Quem poderia imaginar que essas coisas seriam um obstáculo, que nós precisaríamos vencer um obstáculo para realizar essas coisas? Impressionante, impressionante como a vida muda, impressionante como as coisas se transformam de um dia para o outro. E é sobre vencer esses obstáculos que eu quero falar com vocês e que é a tônica desse curto vídeo que eu estou gravando no dia de hoje. E para isso, de novo, vamos para a palavra, vamos ver como alguns obstáculos foram vencidos, principalmente um obstáculo vencido pelo povo de Israel. O povo de Israel estava cativo do Egito há 400 anos, vocês conhecem a história, e se você não conhece, te recomendo ler o livro de Êxodo, para que você tenha mais conhecimento a respeito dessa história do povo de Israel. Mas eles estavam cativos no Egito há 400 anos, eles clamavam a Deus para que Deus os libertasse desse cativeiro. Deus levanta então Moisés, o libertador do povo de Israel, e esse homem usado por Deus confronta Faraó, e depois de alguns momentos que você pode ler lá em Êxodo, as pragas, os sinais e tudo aquilo que Deus fez, esse Faraó foi obrigado a libertar o povo. Então o povo sai do Egito, sai do cativeiro rumo a Canaã. Algumas coisas acontecem nesse caminho que não dá para nós, não dá para eu elencar aqui, não dá para num vídeo tão curto nós falarmos sobre todos eles. Mas um trecho dessa história que está lá em Êxodo capítulo 13, versos 17 a 22, eu quero usar como pano de fundo, como orientação, como inspiração de Deus para mim e para você, para pensarmos um pouco como é que nós podemos vencer os obstáculos que estão aí. Diz assim o texto da palavra de Deus, lá no capítulo 13, verso 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então essa é a saída, a palavra está falando sobre esse momento que o povo então de Israel, que era cativo do Egito, sai rumo a Canaã, rumo à terra prometida que Deus havia prometido a eles. Nós podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós também estamos numa caminhada rumo ao céu, e nessa caminhada nós teremos obstáculos. Os mesmos obstáculos que o povo de Israel enfrentou no deserto, muitos deles nós podemos enfrentar na nossa caminhada direta na direção do céu. Deserto é um lugar da ação de Deus na vida do seu povo. Talvez o deserto significa uma ação de Deus na tua vida, o momento que Deus trabalha de uma forma especial na tua vida, que você vai estar mais sensível a ouvir a voz dele.
E nós podemos, alguns pontos que eu quero compartilhar contigo. Então, são 3 pontos na realidade. Primeiro, nós podemos contar com a direção de Deus. O povo de Israel podia contar com a direção de Deus. Eu e você, no meio de tantos obstáculos que nós temos que vencer neste momento da nossa caminhada, neste momento da história, nós podemos contar com a direção de Deus. Primeira coisa, Ele nos conduz por muitos caminhos que muitas vezes nós não entendemos. Às vezes, assim, Deus vai te conduzir por caminhos que você não entende. O povo de Israel parou de frente ao mar. E o que significa parar de frente ao mar? Eles estavam indo para Canaã, de repente Deus os conduz e eles param de frente ao mar. Eles não entenderam por que eles estavam parados de frente àquele mar. Mas aí Deus faz aquele mar abrir, faz com que eles passem a seco e os inimigos são aniquilados ali naquele momento. Ou seja, enquanto eles pararam na frente do mar, não dava para entender exatamente o que Deus estava fazendo, mas Deus tinha algo especial para eles ali, naquele caminho que eles não entendiam. Há caminho que parece direito ao homem, mas no final conduz à morte, diz Provérbios 16:25. Então é Deus que sabe o melhor caminho. Segundo, Ele nos conduz por um caminho que os outros não entendem. Deus, às vezes, está te conduzindo, amado, por um caminho que as pessoas que estão à tua volta não vão entender, né? Faraó não entendia os caminhos de Deus para o povo de Israel, ele nem imaginava, ou ele talvez imaginasse antes de perder a sua vida, que o povo estava completamente perdido naquele deserto. Mas não, o povo não estava perdido. Havia uma aparência de que eles estavam perdidos, mas Deus estava conduzindo aquele povo de uma forma especial. As pessoas às vezes não vão entender os caminhos que você está trilhando. As pessoas talvez não vão entender o teu comportamento num momento como esse de pânico, porque você entendeu que Deus muitas vezes está te levando, te conduzindo para caminhos que as pessoas não vão entender, mas Ele traz paz ao teu coração. Ele nos conduz por um caminho que não imaginamos. Às vezes Deus está te levando num caminho que você nunca imaginou, que você, se você pensasse um tempo atrás, você não imaginaria que estaria trilhando esse caminho que você está trilhando hoje. Deus faz isso, Ele abre caminhos para que eu e você possamos passar bem no meio das circunstâncias, bem no meio das dificuldades. Efésios capítulo 3, verso 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Ele vai amado, te levar a caminho ou a caminhos que você nunca imaginou. Ele nos conduz também, aí o 4º ponto que eu quero compartilhar contigo, Ele nos conduz por um caminho mais longo às vezes. Ele fez com que o povo de Israel fosse por um caminho mais longo, não por um caminho mais curto. Aquele povo não estava acostumado a essa liberdade ainda. Deus precisava trabalhar no coração daquele povo. E depois tem toda a história que você pode ler lá em Êxodo, que levou esse povo a peregrinar durante 40 anos por também desobediência a Deus. Às vezes Deus vai te fazer rodear por um caminho, talvez não o mais curto, mas o mais longo, que Ele quer trabalhar, Ele quer te ensinar nessa caminhada. Ele nos conduz por um caminho seguro. O caminho de Deus é o caminho seguro para mim e para você. Ele nos faz habitar em segurança. João capítulo 14, verso 6 diz assim: respondendo-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele também te conduz por um caminho mais seguro. Ele nos conduz para o caminho certo, pelo caminho certo. Nós vamos chegar no objetivo que Deus tem para mim e para você. Basta que nós continuemos a confiar e obedecer a Ele. E Ele nos protege durante essa caminhada, amados. O texto diz que Ele deu àquele povo uma nuvem, uma coluna de nuvem durante o dia, que além de guiá-los, fazia sombra sobre eles no deserto, e também uma nuvem ou uma coluna de fogo à noite, que além de clarear, também aquecia aquele povo. O deserto era um lugar com 0 grau à noite, 45 graus durante o dia, um lugar com serpentes, um lugar perigoso. Mas Deus criou uma forma de proteger aquele povo. Segundo ponto interessante que nós podemos aprender com esse texto, como vencer os obstáculos, é que nós podemos contar com o sustento de Deus. Deus sustentou aquele povo. Deus mandou maná para aquele povo durante os 40 anos que eles estiveram no deserto. Deus fez jorrar água da rocha para que aquele povo se matasse a sua sede. E Deus aqueceu durante a noite, deu sombra durante o dia, como eu acabei de dizer isso para você. Então, nós podemos contar com o sustento do Senhor. Você, mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento que um dos obstáculos que nós precisamos vencer seja o nosso sustento, a nossa manutenção, como pagar as contas, como manter a nossa despensa com alimento suficiente, você pode contar com o sustento do Senhor. E terceiro, nós podemos contar com a vitória de Deus.
Enquanto o povo de Israel andou na presença do Senhor, eles foram vitoriosos. Eles venceram os egípcios, que tiveram que abrir mão desse povo escravo e libertá-los, venceram os cananeus, venceram os muros de Jericó, venceram Ai, né? E venceram mais 5 reis nessa caminhada, ou seja, eles obedeciam e o resultado disso era a bênção sobre a vida deles. Então, eu e você podemos contar com a vitória de Deus quando somos obedientes e confiamos nele de todo o nosso coração. Amados, e aí concluindo esse curto vídeo, quando somos salvos e nos tornamos obedientes ao Senhor, Ele nos livra do Egito, livra-nos da escravidão, escravidão do pecado, do medo. Ele nos leva por caminhos onde Ele é o vigilante, aquele que nos protege, Ele nos guarda. E nós chegaremos a Canaã, que é a nossa terra prometida, que é estar no céu com o Senhor por toda a eternidade. Se quisermos fazer do deserto a nossa morada, a nossa trajetória, amado, será de murmuração, será de derrotas e será de morte. Se o nosso coração estiver no Egito, nunca chegaremos a Canaã. Porém, se o nosso coração estiver firmado nas promessas de Deus, não terá deserto que nos paralise, não terá pandemia que nos paralise, não terá obstáculo que nós não possamos ultrapassar com a ajuda do Senhor. Sou o pastor Wilde aqui de Santo André. Deus te abençoe, continue te guardando, continue te fortalecendo, continue protegendo você e a sua família. Fiquem na paz do Senhor.